Pacotão de reforços. Flamengo abre os cofres e anuncia mais 3 craques para 2025. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Samuel Lino, Emerson Royal e Jorge Carrascal são do Flamengo. Clube Carioca confirma acerto e mostra o poder financeiro do clube. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos começando o Globo Esporte, agora meio-dia e 59. A gente começa com a virada rubro-negra. Demorou, né? Mas o Flamengo finalmente venceu em Bragança Paulista. E agora tá um pontinho só do líder Cruzeiro, que ainda tem um jogo a mais. O Flamengo é assim, né? Normal. Crise de manhã, uma felicidade à noite. Pensa num clube que adora uma crise. A semana que começou com um final feliz para o caso Pedro foi tomada pelo caso Runco. O médico foi demitido depois de mandar uma mensagem dizendo que a lesão de Nico de la Cruz é crônica e irreparável. Eu tenho já 6 anos aqui e sempre acontecem muitas coisas. A gente tenta sempre nos fechar para que isso não nos involucre, mas às vezes tem algumas situações que são pontuais que é muito difícil. E de difícil já bastava o jogo. O Flamengo não vencia o Bragantino fora de casa desde 1996. Eu particularmente joguei aqui há alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Ainda tem aquele cara que, contra o Flamengo, espalma Cleiton! Vira o Neuer. Desculpa aí, Cleiton, mas o Neuer da noite foi outro. Autorizado, John Rossi! Defesa impressionante no chute de John. Aí veio o segundo tempo e o Bragantino ligou o modo avalanche. Autoriza Davi de Oliveira Lacerda. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Lucas lançado, saiu na cara do Rossi, bateu. Gol! Bastaram 8 segundos para o Lucas Barbosa vencer o Rossi, aproveitando um passe de craque de John. Acha exagero? Dá uma olhada nesse gol aí. De Neymar para Messi, de Messi para Mbappé. Gol do PSG contra o Lille de Léo Jardim em 2022. Jogadaça de uns, cochilo de outros. Repare que o Lucas Barbosa apareceu livre entre o Varela e o Léo Pereira. Eu assumo a culpa, foi um vacilo meu. Eu não vi a bola saindo do pé do jogador e tomei a bola nas costas. Aos 16 minutos, Felipe Luiz chamou os caras que mudariam o jogo. O Wallace Ian e Vinha. Confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, né, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? O Flamengo passou a atacar pela esquerda e recebeu essa falta. Foi a deixa para a redenção de Léo Pereira. Léo Pereira! 1-1, tá bom? O Flamengo queria mais. Quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Aos 39, passe do Léo Pereira para o Vinha ainda na defesa. Ele mostrou que a saúde está excelente. Bola para o Wallace Ian e daí para o Wesley. Matias Vinha, tem o Pedro, ele tocou para o Wallace Ian, clareou, pé direito, tocou para o Wesley, bateu cruzado, gol! Chute cruzado no cantinho, o gol da virada. E será que dá despedida também? O Wesley tem acordo encaminhado para trocar o Flamengo pela Roma da Itália. Essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros. Só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente e que seja feliz. Bom, o Wesley tá de saída, né? E aí, conforme o Flamengo planejava, o substituto já tá acertado. O novo lateral do clube é Emerson Royal, que estava no Milan, da Itália. Ele também passou pelo Barcelona, da Espanha, pelo Tottenham, da Inglaterra, e teve convocações para a seleção. O Flamengo deve pagar cerca de 58 milhões de reais pelo Emerson, que está com 26 anos. Ele chega no Rio sábado de manhã. Olha aí, essa história de Emerson Royal no Flamengo, Vini Casagrande. Pois é, só dando os devidos créditos, quem publicou primeiro foi o Fabrício Romano, jornalista italiano, e de fato o Flamengo acertou a contratação desse jogador, mais um jogador que estava a caminho do futebol turco, porque o Saúl também estava a caminho do futebol turco, em cima da hora o Flamengo entrou na jogada e fez com que o Emerson Royal não fosse para o Besiktas e viesse para o Flamengo. Foi tudo muito rápido. O Flamengo entrou num acordo com o jogador e depois entrou num acordo com o Milan. Esse acordo foi feito tudo hoje,
ainda de maneira verbal, nada assinado, mas o jogador vai viajar em breve para poder se apresentar ao Flamengo, iniciar sua trajetória. Ele é o substituto do Wesley. E aí até uma curiosidade, né? Porque o Milan, teoricamente, liberando o Emerson Royal ao Flamengo, ele, de uma maneira indireta, reforça o rival dele, a Roma. Porque aí o Flamengo libera o Wesley para a Roma. O Flamengo só estava topando liberar depois que achasse um substituto. E agora achou, o Emerson Royal. Mas, Fernandinho, aí já dando a minha opinião, eu acho que assim, é um jogador totalmente diferente do Wesley. Características totalmente diferentes. O Emerson Royal é um lateral mais defensivo. Tanto é que um dos problemas dele é quando vai ao ataque, quando perde a bola. Vários analistas falam isso, que ele é muito mais defensivo. O Wesley é mais ofensivo. E por que eu estou falando isso? Não é nenhuma crítica. É muito mais estilo de jogo, porque o estilo de jogo dele parece muito com o Varela. Ou seja, o Felipe Luiz ele não vai ter opções na lateral de mudar. Ah, eu quero um lateral mais ofensivo, aí bota o Wesley. Ah, eu quero um lateral mais defensivo, bota o Varela. No caso do Emerson Royal, um estilo de jogo muito mais parecido com o Varela. Mas assim, eu considero uma boa contratação. Não é de parar aeroporto, na minha opinião. Mas eu acho que é uma contratação interessante, vale a aposta, até pelos valores. O Flamengo vai desembolsar um pouco mais de 50 milhões de reais por um jogador de 26 anos. Não acho nenhum absurdo esse valor que está sendo pago pelo Flamengo, sobretudo no mercado que a gente está vendo aí que está muito inflacionado. Ô, Lucas Pedrosa, conta para os amigos de casa quem é esse jogador. Conta para o torcedor rubro-negro se ele deve ou não se animar com a chegada do Emerson Royal ao Flamengo. Eu acho que deve se animar sim. O Emerson ele surge na Ponte Preta, passa pelo Atlético Mineiro, tem um grande momento ali no Tottenham, depois acabou sofrendo alguns protestos, passou pelo Milan também, chegou ao Barcelona, seleção brasileira. Então assim, o currículo do Emerson Royal é um currículo de primeira prateleira da Europa. Agora, se ele vai conseguir colocar isso aqui em campo dentro do Flamengo, a gente só vai conseguir entender quando ele realmente estrear. Eu, sinceramente, acho que é uma excelente contratação. Acho que é um jogador, porque, assim, gente, é muito importante a gente diferenciar quando um cara vem pra cá e ele vem pra cá pra ser solução de problema. Quando você chega ao Flamengo, você não tem que solucionar o problema de uma equipe. Talvez você precise solucionar o problema da posição, porque o coletivo do Flamengo é muito forte. Isso é muito positivo para qualquer jogador que vai chegar. O time do Flamengo é organizado, tem vários grandes jogadores, jogadores experientes, que vão dar toda a tranquilidade do mundo para o Emerson Royal, para ele poder chegar e se readaptar ao futebol brasileiro. É brasileiro, conhece esses jogadores que estão lá dentro do Flamengo, porque obviamente já deve ter esbarrado com eles em seleção brasileira, em enfrentamentos dentro da Europa. Então assim, não tem muito o que falar, Fernando. O Flamengo foi bem nessa contratação. É um jogador que talvez não esteja vivendo o seu melhor momento na Europa, mas aqui para o futebol brasileiro ele continua sendo um jogador de altíssimo nível. E o Carrascal, Vene Casagrande? Vamos lá, para o torcedor entender. Eu descobri qual é o problema do Carrascal. E assim, envolve um outro jogador de um clube brasileiro, que é o Rubens, do Atlético Mineiro. Porque o Dínamo, que está negociando com o Atlético Mineiro, não tem dinheiro para pagar o Atlético Mineiro a compra do Rubens. E aí, os três estão conversando, sim, os três estão sentando na mesma mesa, no caso, no telefone, videoconferência, para chegar a um acordo de como vai ser a forma de pagamento do Flamengo para o Dínamo e do Dínamo para o Atlético Mineiro. Então, eles estão conversando entre eles. E assim, a informação que eu tenho é que hoje, quinta-feira, foi tudo acertado. E agora o Dínamo vai comprar o Rubens e aí o Dínamo libera a venda do Carrascal ao Flamengo. Era isso que estava emperrando. Então, agora chegou a um denominador comum e o Carrascal, enfim, vai ser jogador do Flamengo em breve. É o famoso, pô, Pedrosa, tá me devendo dinheiro, mas eu quero comprar um negócio pro Venê, mas eu tô sem dinheiro. Aí tu paga pro Venê? É isso aí. Tá tipo Venê, isso. É isso. No Flamengo senta José Boto, no Atlético Mineiro senta o Paulo Brax, que é o diretor deles, e lá no Dínamo, não sei quem é que tá sentando, mas é alguém que representa o Dínamo, obviamente. E no meio disso tá o jogador, que segue a rotina normal lá no Dínamo, treinando, mas tá fora do jogo. A princípio ele tá fora do próximo jogo do Dínamo, justamente por conta dessa negociação. Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela, e o Bragantino é um deles, né, que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, que, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Eugênio Leal, vitória de virada rubro-negra.
vitória de virada, 3 pontos muito importantes contra um adversário direto, né? Essa é uma das finais do campeonato, assim, pensando em times que estão na parte de cima da tabela. O Bragantino estava ali brigando nos primeiros lugares, sofreu nos últimos jogos ali alguns reveses, mas o Flamengo fez um jogo que foi muito disputado, muito físico, de muita disputa de bola, muita pressão, muita marcação, muita velocidade. E em alguns momentos teve problemas, especialmente, né, quando toma o gol no primeiríssimo lance do segundo tempo. Começou o segundo tempo, quando você olha, a bola já estava na rede, né? Mal tinha começado. Uma jogada muito bem tramada, trabalhada, planejada. Ensaiada, sem dúvidas. Ensaiadíssima, que passa pelo John John, melhor jogador do Bragantino. Linda defesa no primeiro tempo ainda do Rossi. Defesaça, né? Com a pontinha dos dedos ali, evitando o que seria o gol do John John. Olha só essa jogada aqui, é o lance do gol do Lucas Barbosa, menino da Vila, né? Que já foi bem no ano passado no Juventude, foi contratado pelo Bragantino. E ontem abriu o placar. Mas o Flamengo continuou brigando, continuou lutando, foi tentando, foi chegando, se aproximando e buscou a virada, né? Com um gol de bola aérea, como tinha sido, né, contra o Fluminense. O Fluminense foi um escanteio, ontem foi uma falta. Gol de cabeça do Léo Pereira. Mas já tinha criado algumas outras situações, a gente vê esse lance do Arrascaeta, até que conseguiu a virada numa arrancada do Vinha, que saiu do banco, entrou ali mais ou menos uns 15 do segundo tempo, né? O Flamengo com problemas na lateral esquerda, então estava jogando Varela improvisado. No jogo contra o Fluminense jogou o Léo Pereira, já que o Ayrton Lucas e o Alexandre estão machucados, e o Vinha voltando de lesão. Jogou cerca de meia hora, jogou bem e criou a jogada da virada. Aí o gol do Léo Pereira. Uma virada para mostrar a força do Flamengo, o peso do Flamengo no campeonato, que foi buscar um jogo muito difícil, mas não deixou de lutar em momento nenhum. Eu acho que é muito importante isso, né? O time teve força, um campeonato muito físico, um calendário difícil para o Flamengo, mas ele, olha só a jogada, o Vinha pega no campo de defesa, vai levando, arrancada, né? Sai do Fabinho, inverte para o Alacian, outro jogador muito importante, que não fez gol, mas deu essa bela assistência para o Wesley, provavelmente, né, no seu último jogo, se não o último, tá muito perto de sair para Roma. Nada mal essa jogada do Vinha para quem ficou tanto tempo parado por uma lesão grave, hein? Que beleza de atuação, hein? Até jogou amistoso, né, contra o Bayer Leverkusen com o time sub-20 do Flamengo, justamente para readquirir o ritmo, né, para voltar, porque é uma peça importantíssima, né? A gente viu quanto que com o Varela não tem uma produção ofensiva pelo lado esquerdo. É o improviso, Varela. Exato. Né? Até o torcedor deve olhar e falar, pô, e o Varela é um cara qualidade que contribui, né? Já foi improvisado de volante, agora na lateral esquerda, mas tem a ausência de alguém ali que possa produzir mais e fez toda a diferença. E acho que é importante também essa vitória porque é um momento, além dos problemas extra-campo, acho que isso é o que mais tem rodeado o Flamengo, né? Acho que é o principal questionamento, a principal fonte de problema. Mas as últimas 2 atuações do Flamengo em questões de produção ofensiva tinha deixado a desejar, né? O clássico contra o Fluminense, consegue a vitória com o gol do Pedro, como história foi bastante emblemático, e para a recuperação também do Pedro. Derrota pro Santos. Um time que não produziu, foi muita posse de bola e girando para um lado para o outro, mas não conseguia produzir ofensivamente. E no primeiro tempo deu essa sensação também, desse ritmo. E aí a volta do intervalo, as mudanças. E o Pedro muito fora de encaixe no time. Né? Não foi um bom jogo dele. O Pedro jogou 88 minutos, tocou na bola 29 vezes. O Vinha, que fez a jogada do segundo gol, entrou em campo, jogou 28 minutos, tocou na bola 32 vezes. Ou seja, mais do que o Pedro nos 88, quase 90 que jogou. Ainda que o atacante toque menos, de fato, mas ainda assim é nítido que de fato ele participou pouco. Então, acho que o Flamengo conseguiu dar uma resposta no segundo tempo a isso, não só pela desvantagem no confronto direto contra um bom time muito bem treinado do Bragantino. O gol é uma prova disso. Aliás, o John Jones, o Eugênio falou, que bom campeonato. Tem feito um grande campeonato, tem se destacado demais. Quase faz o golaço de falta, defesa espetacular do Rossi. Mas o Flamengo acho que conseguiu encontrar soluções dentro de uma partida usando o banco, mas também melhorando, produzindo mais ofensivamente, algo para mim que tinha sido bem questionável nos 5 tempos anteriores, né? Os 2 jogos anteriores e a primeira etapa contra o Bragantino. Que é fundamental, repito, assim, é um jogo muito difícil pela intensidade do Bragantino no tempo todo. Então, mais do que tecnicamente, você tem que estar batalhando 90 minutos. E o Flamengo conseguiu batalhar.
Eu acho que essa é a grande virtude do Flamengo ontem, foi que batalhou o tempo todo contra um time muito físico e conseguiu virar o jogo. Sim, ressurgir no jogo. Ainda. Sim. Eu acho que um ponto que eu queria salientar aqui no nosso debate é o seguinte: como é bom ter um goleiro, né? Um goleiraço. Porque quando você tem um 0-0 no placar no primeiro tempo, quando o Flamengo ainda não era tão efetivo criativamente falando, você tem aquela falta do John que o Donk citou, e o Rossi faz uma defesa simplesmente espetacular. É muito difícil. Do outro lado, o Cleiton, que o Bragantino é super bem treinado, não quero botar a culpa da virada em cima apenas de um atleta, mas do outro lado é um goleiro que sempre foi questionado, tanto por nós da imprensa quanto pela torcida do Bragantino. E ontem falhou de novo. Num gol que dá o empate. Entendeu? Então, o Rossi, assim, aos poucos a gente vai tendo o tamanho e a dimensão do Rossi no Flamengo. Ele é muito importante. E outra coisa que eu queria salientar é a opção do Felipe Luiz em entrar com o Pedro ontem. Eu fico assim, pô, no Fla-Flu ele era a quinta opção, se vocês pararem para analisar. A quinta. Porque ele ia com o BH. O BH lesionou, não foi com o BH. Aí ele opta pelo Wallace. Aí depois entra o Juninho antes dele. Então o Pedro era a última das opções. Tem o Plata que se machucou no aquecimento. Que se machucou no aquecimento. Né? Então, será que não, pela característica do adversário, do jogo? Essa é a última questão. Pode ser. A pior é o seria equivocado, exatamente. Não esse encaixa. É o típico jogo em que ele não encaixa. Eu não sei se foi pensando em dar uma sequência por conta do... Porque é um jogo de muita briga, de muita velocidade, de muita intensidade. Por exemplo, quando você tem um adversário que tá todo fechadinho lá você atrás... Você pode ganhar o jogo, de repente, numa bola aérea, como ganhou. Porque o primeiro gol foi numa bola aérea, poderia ter sido... Foi o Léo Pereira, poderia ter sido o Pedro. Pedro não é, nem de longe, o jogador que mais faz gol de cabeça no Flamengo. Os zagueiros são muito mais importantes nisso, e até o Bruno Henrique. Pra mim, o Bruno Henrique é o melhor cabeceador do Flamengo. Mas eu quero entender, quando o Pedro não joga, é corneta no professor. Quando o Pedro joga, é corneta no professor. Mas é exatamente por isso que ele tem que fazer com o Pedro, então? Eu acho que ele tem uma alternância muito 8 ou 80. Não, né? Tem uma música do saudoso João Nogueira, que chama Boteco do Arlindo, que é assim: gripe cura com limão, juro bebe é prazia, do jeito que a coisa vai, Boteco do Arlindo vira drogaria. Por quê? Cada doença pede um remédio diferente. Então, cada jogo pede um estilo de jogador diferente. Quer dizer que o jogo ontem não era bom pro Pedro? Não. Ah, tá de brincadeira. Quando você enfrenta o Fluminense, que estava goleador, lá atrás, com 3 zagueiros, com 3 volantes, e fazendo com que o Flamengo tivesse maior posse de bola e precisasse de alguém dentro da área, ali era um jogo pro Pedro. Ontem é um jogo brigado o tempo inteiro. E essa não é a característica do Pedro. Pedro faz bem pivô. Mas fisicamente ele não entrega a mesma coisa. Sabe, uma coisa é você precisar de um jogador técnico, outra coisa é precisar de um jogador físico. Ontem precisava de um jogador físico. Mas jogador técnico, pra mim, eu discordo de você, respeito sua opinião. Jogador técnico você precisa todos os jogos. Todos. Pra mim. Você tem que não sou dono da razão nem da verdade. Que esteja bem fisicamente. Você precisa de jogador técnico todo jogo, gente. Você precisa de um jogador técnico que esteja bem fisicamente, que esteja forte, que possa aguentar o tranco do futebol. E aí a gente pega o time do Resenha e coloca pra jogar, só tem craque. É verdade. Só que eles não conseguem mais. Mas não conseguem mais, porque fisicamente você precisa também. Então, você tem que aliar as duas coisas. E há características de jogo. Para mim, na minha leitura, o jogo contra o Bragantino, especialmente fora de casa, é o jogo mais intenso do campeonato. E eu acho que não é exatamente a característica. Tanto que o Pedro estava fora do time, porque justamente não entregava intensidade. O que ele entrega é técnica. Então, eu acho que para um jogo no Maracanã, contra um time que está se defendendo, isso vai acontecer N vezes no Campeonato Brasileiro. Vários times vão para o Maracanã só para se defender. Beleza, coloca o Pedro lá e ele vai deitar e rolar. Para brigar, para disputar a bola. Eu acho assim, tanto que ele não participou quase do jogo. Dá para fazer um paralelo entre o que vocês dois estão defendendo. Eu acho que se o Pedro atingir um nível físico melhor, tanto que a gente escutou. Mas não é a característica dele, né? Não é a característica mesmo nos melhores dele, mas momentos. Eu também entendo o que o Abel traz, que assim, se você tem um camisa 9 como o Pedro, é muito difícil colocar ele no banco de reservas se ele estiver bem. Não, é que a história, ele entrou, fez o gol e aí não tinha como segurar. Eu acho que foi muito nessa onda. Não é muita decisão técnica. Fez o gol da vitória no Fla-Flu,
vou botar o cara pra jogar. É um bom Pedro. jogador, gente. Ele tem facilidade pra fazer gol. Não, e é por isso que acho que tem que... esse jogo é mais físico, não vai colocar. Eu discordo. Sim. É, que acho que tem jogos que, em termos estratégicos, acho que caberia melhor. E ainda mais se tem o Pedro e o Arrascaeta, pensando na intensidade que promove o Bragantino. E assim, não é a questão, o jogo um pouco mais intenso não pode contar com o Pedro. Não é nesse sentido. Mas estrategicamente talvez a coisa fluísse melhor. Acho que brigou muito ontem. Brigou. Tanto que ele foi um dos líderes muito em desarmes, se eu não me engano, na partida. Isso é... Mas, assim, em relação aos outros jogadores, é uma intensidade menor, embora essa ressalva seja justa, né? Ele fez muitos desarmes ontem, o Arrascaeta. Mas acho que a questão é muito mais pontuando em determinados jogos, assim. Acho que o importante para o torcedor do Flamengo é ver que o Pedro voltou a estar numa... Porque ele foi como o Johnny falou, ele foi de um jogo que era a última opção, ele voltou agora... pro esquema, né? E Exato, agora me parece muito mais um cenário ataque. de entender qual é o melhor cenário para cada jogo. Então, dentro dos remédios que o Eugênio estava falando, eu acho que esse tem que ser o cenário. E para mim, no caso... É um monstro. O Eugênio trouxe o João Nogueira, né? Só isso. E dentro do caso, eu estou de acordo com o Eugênio. Eu acho que o jogo... Precisa ter até no segundo tempo, em situação de um jogo de mais desgaste, aí poderia ser um caminho mais interessante, mas de começo talvez não fosse a melhor estratégia. Se vocês fossem técnicos da seleção da França em 98, vocês iam falar assim, esse jogo não é bom pro Zidane. Vocês estão de brincadeira. Não, ele ficou fora de alguns jogos que ele estava suspenso, lembra? Aí você foi pro outro lado, recompõe pra caramba também, né? O jogo físico também. É igual falar que o Pirlo não corria. Né? O Pirlo corria pra caramba. Mas aquela final era pro Ronaldo ou não era? Aí é uma resenha boa. Aí dá outro programa inteiro. Ó, temos fãs de esportes na hashtag F360BR com as mensagens que chegam, como a do Gil Dázio. Bom dia, Flamengo no segundo tempo colocou o DNA em ação. Vinha entrou jogando muito. É o DNA rubro-negro, Gil Dázio. Olha só, o barbudo... Barbudo rubro-negro. Não, né? Não, acho que não. Acho que não, né? Se tiver, eu já caí. Pronto, vou falar. Barbudo rubro-negro. Pronto, se tiver, já caí. Mengão mostrando sua força com 8 desfalques. E Vinha é o lateral titular. Joga muito. Flamengo tem 3, Ayrton Lucas, Alexandre e Vinha. Só isso. É, a posição que ele tem mais jogador, só que não tinha nenhum ontem. Nem ontem, nem contra o Fluminense. Inacreditável. Uns com tanto, outros com tão pouco, né, meu amigo? Não tem jeito. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Outro samba. Ele tá demais. Ele tá demais. É uma máquina. Esse é de quem? Esse é Elton Medeiros. Elton Medeiros. Monstro, Eugênio Leal. Um monstro. Elton Medeiros da Portela, é isso? Não. Não, Elton Medeiros era da Unidos de Lucas. Unidos de Lucas? Essa escola tradicional. Olha a salada. Unidos de Lucas, me lembrei do Ed Mota. Parada de Lucas. Parada de Lucas. É isso, né? Então vamos voltar para o futebol, para o Flamengo. Outro assunto que os jogadores abordaram, foram perguntados ontem sobre o Nico de la Cruz. Quem falou foi Arrascaeta e Léo Ortiz. Então vamos lá. Como falei agora, independientemente de quem for, se for de la Cruz ou outro jogador, esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Assim que bueno, a única coisa que eu posso falar é que, como fiz com ele, vou fazer com todos os meus companheiros, porque eu quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. E muito importante, acho que lógico que essas coisas a gente vê, a gente escuta o que vem acontecendo, principalmente na mídia, mas a gente se blinda muito para todos os jogos, o grupo é muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo e consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso e um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando, mas como eu disse, a gente usa isso também como motivação, brigar pelo nosso companheiro, sabe o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje. Claro que ninguém gostou, né? O De La Cruz não gostou e os companheiros também não, né, Johnny? Sem dúvida. Foi uma falha irresponsável do Runco, sabendo que ali estavam... Não era uma conversa direta com alguém, é um grupo de WhatsApp. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Exatamente. Você tem que ter respeito se você trabalha com um atleta. E a gente ouviu agora o Léo Ortiz falando que o De La Cruz se entrega. Não é um cara que tá ali... Não quero saber de nada, tô lesionado mesmo e dane-se. O cara se entrega ali
eu fico me colocando no lugar do De La Cruz, assim, um cara que tem sofrido tanto com lesões, ler do chefe do departamento médico do Flamengo que você é quase aposentou o cara, né? Tanto que não teve jeito, assim, dá pra entender, óbvio que a gente não torce pelo fracasso de ninguém, mas dá pra entender o desligamento do Dr. Runco do Flamengo após esse vexame amador de ficar falando mal de atleta, da condição física do atleta, etc. O WhatsApp é o maior vilão do Flamengo hoje, Johnny? Hoje, o Flamengo das antigas quase, né, cara? Porque, pô, você tem o Boto, você tem essa questão do Runco, coisa que não pode acontecer num clube do tamanho do Flamengo. Um amigo meu rubro-negro, o Totô, que era meu vizinho lá no Rio, quando eu morei no Rio alguns anos atrás, ele me mandou uma mensagem. Essas montagens que a galera faz na internet, aí tem assim, múltipla escolha. Qual o maior rival do Flamengo? Aí tem Vasco, Fluminense, Botafogo e a alternativa D, o WhatsApp. WhatsApp. E hoje é. O Domenech Torrente, quando saiu do Flamengo, depois de ter saído do Flamengo alguns dias, ele deu uma entrevista e falou: o maior adversário do Flamengo é ele próprio. Está sempre dentro do próprio Flamengo o problema. E ele tem razão. Sim. Muitas vezes o problema é político interno, de vaidade, de alguém querer aparecer mais que o outro. Falava do Marcos Braz anteriormente, que era um cara tão polêmico lá dentro. Acontece muito isso. E assim, o que é doido que a gente fala hoje, questões, problemas extracampo muitas vezes, no futebol brasileiro, é de clube que está com salário atrasado, que a gente está vendo esse tipo de coisa, com problemas nesse sentido. No caso do Flamengo não tem nada a ver com isso, é a questão da gestão da coisa, né? A relação do dirigente com o Pedro, agora do De La Cruz, que, convenhamos, assim, eu concordo com a postura dos jogadores do Flamengo, né? É complicado você ouvir esse tipo de coisa. Eu entendo que era num ambiente que não era para que a conversa externasse, mas eu tô com o Johnny, cara. Não dá pra você dar esse tipo de mensagem sabendo hoje como as dirigentes coisas... ali Exatamente. Falam que era uma conversa dele com outro responsável do departamento médico, mas não tá. Ali não tinham só médicos, entendeu? Tinham dirigentes, esquece. É muito amador. Por outro lado, acho que esse tipo de episódio fortalece o relacionamento dos jogadores. Também acho. Então, isso você já viu nitidamente logo depois. Voltando para um lado alegre, o jogo decisivo, o gol decisivo do Wesley ontem, apesar dele estar indo embora, e a reposição já está preparada. Vem chapéu aí? Já está preparada. Em quem é o chapéu? No Besiktas. Ah, no Besiktas. O Emerson Royal, né? Se eu não me engano, é o Emerson Royal. Não tô dando... Parece outro cara, imagina, não. Então é o segundo chapéu num time turco, então? Talvez seja mais um chapéuzinho. Porque o do Saúl também teve, não teve? O Trabzonspor. Isso. Olha aí, ó. Wesley pelo Flamengo no jogo de ontem contra o Bragantino, um gol, uma finalização no alvo, 101 ações com bola. 9 cruzamentos. É uma característica, né? Ele chega com muita força, velocidade na frente, né? 4 dribles tentados e 17 duelos. Ou ele é primeiro ou ele é segundo. Aí nos quesitos foi importantíssimo. Emerson Royal, novo reforço do Flamengo, em seus últimos clubes. Aí tem a passagem dele pelo Barcelona, só com 3 jogos. Pelo Betis, 79 partidas, com 5 gols e 10 assistências. Já é outra coisa, né? No Barcelona, 3 jogos, não tem gol, não tem assistência. No Tottenham Hotspur, 101 jogos, 4 gols e 2 assistências. E no Milan, 26 jogos, sem gols, sem assistência. E tem também ali os minutos por partida. Amigo André Donk, uma boa reposição. Ele que teve convocações para a seleção brasileira também, né? Falhou feio, se eu não me engano, falhou feio e acabou não voltando mais. No Barcelona teve uma situação muito peculiar com o Betis, porque foi uma contratação casada dos dois clubes. Ele ia ficar um tempo no Betis, depois ia pro Barcelona. Foi meio aquele período que o Barcelona estava com problemas financeiros e por isso que viu nele uma boa forma de conseguir se acertar nas contas. Se eu não me engano, foi naquele período ou da saída do Messi ou no ano anterior, que o Messi quase saiu. Foi mais ou menos por aí, né? Agora eu não estou lembrado de cabeça. Então por isso que ele não tem poucos jogos, né? Mas ele foi muito bem no Betis. No Tottenham teve algum bom momento, mas acabou não se estabelecendo. Mas é um lateral com muita qualidade no apoio, chega muito forte no campo de ataque. Acho que pensando no contexto de futebol brasileiro, é uma baita reposição. Aliás, o Flamengo tem conseguido fazer isso, né? Pegar jogadores que têm mercado no futebol europeu. Pode não estar sendo o melhor momento dele na Europa, o do Emerson. Para mim foi quando ele estava no Betis. Mas ainda assim é um jogador que tem mercado por lá. E
E o Flamengo consegue trazer esses jogadores, tanto pelo atrativo, do tamanho do clube e pelo que tem disputado, quanto do poderio financeiro. Então, eu vejo como uma reposição interessante para o Wesley. Lógico que é muito sentido, você está falando de um nível altíssimo, de um Wesley que hoje, para mim, briga em seleção brasileira, até de repente para pensar numa eventual titularidade. Lógico, dependendo do que o Ancelotti pensasse, que é um lateral mais para dar amplitude, ou um lateral mais para formar uma linha de 3, mas acho que ele tem condição de brigar por esse posicionamento, mas vendo das possibilidades de recomposição, acho uma alternativa interessante. Mantém o nível. Mantém o nível. Exatamente. Ou talvez até melhor. E é muito difícil manter o nível do Wesley, né? Exato. Que é um que está indo para a Europa e outro que está vindo da Europa. A gente fala muito de lateral direito, até na seleção, assim, a dificuldade de você encontrar, acho que o Flamengo vai por um bom caminho. Na seleção, o Emerson em algum momento foi... na seleção não... Foi um jogador cogitado, mas ele não conseguiu se firmar. Não falo nem em seleção, mas no contexto do futebol brasileiro, acho que ele chega... para o futebol brasileiro acho que é uma boa opção. Uma boa opção, sim. Você falou no balão, né? No chapéu que o Flamengo deu. O Johnny falou. No clube turco, né? Antes no Trabzonspor. Isso. No caso do Saul. O Saul é um cara muito presente nas redes sociais, né? Ele posta muito. E aí eu estava olhando aqui, quando ele postou, dizendo, não deu para ficar aí no Trabzonspor e tal, espero que um dia a gente se encontre e tal. Um dos primeiros comentários é de um torcedor turco. E ele fala o seguinte: nossa oração nem sempre é aceita, mas nossa maldição nunca falha. Que isso? Entenderás que classe de equipe é o Trabzonspor ao passar o resto da sua vida futebolística sem ver a luz do dia. O cara jogou a maldição nele. Torcedor do Trabzonspor. Esse cara é do mal, hein? Caramba. Falam que praga de corintiano pega, espero que a praga de turco não pegue, cara. Tá maluco. Mas é legal, assim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi, né, o post, mas depois ele já fez vários posts e foi muito bem recebido pela torcida do Flamengo. Tá empolgado. E espero que o Emerson confirme essa negociação aí. E o que virou o Flamengo, né, gente? O que virou o Flamengo? Algo grandioso. Jorginho chegando, né? Aí você olha e vai Saul. Agora veio o Emerson Royal. É sacanagem, né? A gente não tá acostumado a ver um clube que a gente brasileiro... tá falando da lateral esquerda. Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. E que é isso? E a gente vê esses movimentos, muitas vezes, de jogadores já meio, fim de carreira. Cara, nenhum desses... Não te vayas de aqui. Assim, a gente tá acostumado a vê-lo há muito tempo, mas ele tem 26 anos. A produção pode até nos ajudar, mas se eu não me engano, ele tá com 26 anos. 26, é isso. Então, é um cara que é jovem, ainda talvez possa estar no auge físico do atleta, que a gente avalia entre os 26 até os 28 anos, e é um jogadoraço. Eu vejo assim, é muito difícil suprir a ausência do Wesley, que talvez viva o melhor momento desde que estreou saindo da base. A movimentação do Flamengo para substituir é muito boa. Não podemos adivinhar e não sabemos se vai dar certo ou não. Mas a movimentação é muito boa, dá para falar antes. Dá. Ele chegar. Agora, posso tirar uma onda, Abel? Pode. O Eugênio trouxe belos sambas aqui. Não sei se vocês já viram, convido o Fã de Esportes a ver depois. O Emerson Royal já se arriscou como trapper. Ele lançou umas músicas, mas ele é um excelente lateral. É melhor ficar por ali mesmo. Melhor que o Lil Gabi? Eu acho que o Lil Gabi vai melhor. Juro Não, é complicado. Dê uma assistida depois, vocês vão ver. Emerson Royal é o segundo reforço do Flamengo. Uma negociação estratégica surpreendente. O Flamengo está prestes a oficializar a contratação do lateral direito Emerson Royal, atualmente no Milan, como seu segundo reforço desta janela de transferências. Após garantir Saul Niguez, que se juntou ao clube sem custos, o rubro-negro avançou com rapidez nesta segunda investida e agora já tem acordo verbal tanto com o atleta quanto com o Milan, que deve lucrar cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 58 milhões de reais, com a transferência. O desfecho dessa negociação pode ser concluído ainda nesta quinta-feira, 24, com expectativa de avançar na formalização em breve. O lateral de 26 anos, internacional pela seleção brasileira, estava praticamente certo em se transferir para o Besiktas, da Turquia, por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra avaliada em cerca de 10 milhões de euros. No entanto, o Flamengo entrou com uma oferta mais atraente e imediatamente despertou o interesse do atleta, levando o Besiktas a avaliar a possibilidade de sair da negociação. O acordo com o Milan é bem visto pela diretoria rossoneira, que já indicou estar aberta a venda definitiva do jogador para abrir espaço no orçamento, e o Flamengo surgiu no momento certo. Revelado pela Ponte Preta, com passagens por Atlético MG, Betis, Barcelona, Tottenham e Milan,
Emerson soma experiência em grandes clubes da Europa e chegou à Itália em 2024 por mais de 15 milhões de euros. Completamente envolvido no projeto, Emerson decidiu ouvir o Flamengo e suspender as conversas com o clube turco. O rubro-negro também abriu espaço para outras opções, como Gustavo Mantuan e Vinícius Tobias, mas a preferência do clube e do jogador recai sobre a transferência definitiva. A expectativa é de que, com ele, o Flamengo resolva a questão da lateral direita e ganhe segurança na transição ofensiva e defensiva. O Wesley se aproxima da Roma e o Flamengo tem estratégia clara. A negociação de Emerson Royal está diretamente vinculada à iminente saída de Wesley. O jovem e promissor lateral direito de 21 anos, o Flamengo havia estabelecido uma condição clara para a transferência. Somente liberaria o atleta aos italianos se antes conseguisse um substituto para a posição. A Roma mostrou-se decidida a acelerar as tratativas. O clube italiano fez uma oferta inicial de 20 milhões de euros, 130 milhões de reais, na forma de 18 milhões fixos, mais 2 milhões em metas, que foi recusada pela diretoria, rubro-negro que pedia pelo menos 25 milhões. O novo avanço nas conversas ocorreu ao elevar a proposta para 25 milhões de euros, aproximadamente 160 milhões de reais, mais 5 milhões em variáveis. Além disso, as bases contratuais com o jogador já estão definidas, salário de cerca de 2,5 milhões de euros por temporada por 5 anos, diário AS. O Flamengo apenas aguarda a chegada do substituto para liberar o atleta e encaminhar oficialmente a mudança. Wesley despontou no Flamengo desde 2022, acumulando 133 partidas, 73 vitórias e 3 gols, além de conquistas como Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Supercopa do Brasil 2025 e Campeonato Carioca 2024 e 2025. A Roma, que já o desejava desde a tentativa frustrada quando Gasperini treinou o Atalanta, agora tem chances reais de tê-lo sob o comando do novo técnico italiano. Impactos táticos e esportivos para o Flamengo. A chegada de Emerson Royal representa, além de questões comerciais, uma solução tática imediata. Wesley vinha se destacando como peça fundamental na ala direita, com perfil ofensivo e boa contribuição defensiva. Ao acertar a venda de Wesley e assegurar o substituto, o Flamengo demonstra planejamento. O técnico Felipe Luiz ganha uma alternativa com mais experiência internacional, pelo menos em potencial adaptativo ao futebol europeu, além de ter respaldo para futuras competições como o Brasileirão, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Emerson, apesar de um último ano não totalmente vistoso e com algumas lesões, como a panturrilha lesionada em janeiro, possui bom histórico recente em clubes europeus de elite, o Al-U. No entanto, a adaptação ao futebol brasileiro será um desafio. Seu bom desempenho pode garantir à diretoria rubro-negra uma venda futura ainda maior, mantendo a lucratividade do investimento. A movimentação do Flamengo nesse mercado revela também um perfil de gestão profissional e arrojado, capaz de desbancar concorrentes e manter a competitividade esportiva. A intervenção de última hora na negociação com o Besiktas reforça a capacidade de protagonismo do clube na contratação de jogadores internacionais. Contexto mais amplo da janela, reforços e planejamento. Nesta janela, o Flamengo já havia acertado a vinda do experiente volante espanhol Saúl Ñíguez, que se juntou sem custos após rescindir com o Atlético. Sua chegada enriqueceu o meio-campo com bagagem europeia e qualidade técnica, mostrando a ambição do clube, o Alger. Agora Emerson Royal soma expectativas para cobrir o Wesley, fechar a montagem do elenco e reforçar a briga por títulos. O clube vem adotando postura cautelosa no mercado, não abre mão de valores justos e condiciona saídas à entrada de reforços. Com o aporte financeiro de Wesley, caso a negociação com a Roma seja viabilizada, o Flamengo terá fôlego para investir em eventuais áreas carentes do elenco. Situação interna, clima no elenco e confirmações finais. Enquanto o mercado avança, o Flamengo segue sua rotina de jogos do Brasileirão. Na última quarta-feira, 23, venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, com empenho e vibração. Uma cena emblemática foi o abraço caloroso de Pedro com o técnico Felipe Luiz ao ser substituído, reaproximando rumores de desgaste antigo após críticas por treino.